sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre o episódio 6 de Casa do Dragão. Passamos da metade da temporada e as atrizes novas assumiram aí o papel de Rhaenyra e de Alicent Tóxica Hightower. E novamente tá me incomodando muito os saltos temporais que tá rolando. Mas vai ter spoiler aqui nesse vídeo, então se você ainda não assistiu esse episódio ou os episódios anteriores, cuidado. Bom, então como eu comecei esse vídeo falando, realmente esses saltos temporais estão ficando cada vez piores. A gente teve mais 10 anos passando aí. Muitos relacionamentos foram desenvolvidos nesses 10 anos, muitos relacionamentos pioraram nesses 10 anos e a gente não viu nada disso acontecendo. Para começo de conversa, o mais básico aí é a relação entre os primos, né, os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent. A gente não viu nada das quatro crianças até eles já terem aí pelo menos os seus 10 anos e assim, como que é a relação deles? Como que eles se dão? Como que eles não se dão? Tipo, tem influência das mães na briga deles, nas cutucadas, no bullying que eles estão fazendo uns com os outros? A gente não sabe. Até indo para relacionamentos mais complexos, se for pensar, né, da Rhaenyra com o Harwin Strong, ou até mesmo do Daemon com a Lena, a gente não vê nada disso acontecendo. E se for pensar também, tem a relação da Alicent com o Larys Strong, né, o irmão do Harwin, e também tem a própria relação da Rhaenyra e da Alicent, que a gente vê, tipo, zero dessa relação entre elas. Zero. Desde o começo, né, elas começam a brigar quando elas são jovens, aí elas fazem as pazes, elas estão brigando de novo, aí agora elas já se odeiam completamente, descaradamente, todo mundo sabe que elas não se batem e sabe por que tá tão corrido a série? Isso tá me deixando muito incomodada, porque tá faltando alguns contextos ali. Dá pra entender o que tá acontecendo? Dá. Mas falta um pouco mais. E se for pensar, falta também pra gente se apegar aos personagens. Tipo, a morte da Lena foi muito triste, foi super impactante. Ela basicamente implorando pra Vhagar matar ela. Só que eu tenho zero apego com essa personagem. Então foi só, tipo, uma cena tocante. E podia ser muito mais. Ou até mesmo o Harwin, tipo, eu gosto dele há um tempo, porque eu já sabia o que ia acontecer, e o ator é cativante e tudo mais, e os sorrisinhos que ele dava pra Rhaenyra era super divertido e tal, mas foi lá, morreu queimado também, e você fica tipo, ok, caguei. Foda-se que ele morreu, sabe? Então eu acho que a série tá muito apressada, eu tô falando isso já faz um tempo, mas de novo sentindo aqui isso muito nesse episódio, porque a gente teve mortes que eram pra ser muito impactantes e não foram, relações que deveriam ter sido exploradas e não foram, e a gente só perde com isso, infelizmente. Bom, mas no começo do episódio, eu tentei assistir quando eu recebi o screener, né, por causa da imprensa, e eu não consegui passar de 7 minutos, porque aquela cena inicial da Rhaenyra basicamente se arrastando pelo castelo pra encontrar a Alicent e mostrar o novo filho pra ela, foi muito doloroso. Eu me senti pessoalmente atacada e violada, não sei, foi uma cena muito horrível, muito dolorosa, assim, juro. Eu tava, não sei, com um misto de ódio e de dor, sabe? Pelo que a Rhaenyra tava passando, pela humilhação que a Alicent tava fazendo ela passar ali. Eu realmente não consegui continuar assistindo o episódio quando eu tentei assistir antes. E aí, quando saiu agora no domingo, eu consegui nem prestar tanta atenção assim nessa cena, porque eu já tinha visto, então eu consegui seguir o episódio meio que a partir dali. Mas eu achei uma cena muito pesada pra começar o episódio, de verdade. E Emma Darcy já mostrando ó que veio como Rhaenyra, né, entregando aí uma atuação maravilhosa. E realmente a gente vê aí toda essa toxicidade da Alicent vazando. Ela tá tão verde, usando aqueles vestidinhos dela, querendo declarar guerra, como o Farol Hightower declara, apontando a luz verde por aí, que ela tá tóxica. Parece que saiu Chernobyl, toda verde, irradiando coisas tóxicas. Mas em compensação, na sequência, a gente tem momentos muito fofos, né, entre a Rhaenyra e o Harwin Strong. Você vê ali no olhar dele, brilhando, ele todo orgulhoso, ele todo apaixonado, todo fofo. E como eu falei, eles tiveram aí 10 anos de relacionamento que não foi mostrado, né? Mas mesmo assim, eu senti que na cena dos dois, você consegue sentir todo esse carinho, todo esse amor que um tem pelo outro, né? Só pela troca de olhares, você sente que tem essa química toda, né? Os dois atores também com uma química muito boa de ver. Então, conseguiu passar essa sensação de que eles estão juntos aí há uns 10 anos e tendo essa família, né? E realmente a gente vê que é uma família.
mesmo que por baixo dos panos, mas tem uma família rolando ali. O Harry vai proteger os filhos dele quando aquele boss do Sir Cole quer atacar as crianças, né, quer atacar o Jace, usando o Aegon pra bater nele, e depois a gente vê ele só, tipo, estando ali com a Rhaenyra e mostrando apoio pra ela, e ele se despedindo. Foi uma cena muito triste. Ele, tipo, criança Joffrey, quando você cresceu, você é um estranho pra você. Tipo, todo cabisbaixo, assim. Então, realmente deu pra ver toda essa situação. E ele brigando com o pai dele por causa da Rhaenyra e do relacionamento deles, né? Tipo, eu achei que deu pra sentir tudo que eles passaram juntos nesses 10 anos. Mas, como eu disse antes, é uma pena a gente não ter visto pelo menos um pouco do que aconteceu nesses 10 anos. Podia ter alguns flashbacks, sabe? Podia mostrar alguma coisa. Se a série vai ter mais temporadas, eles não precisavam acelerar tanto esse começo. A gente podia aproveitar mais esse momento aí do começo, onde ainda tá... Tipo, a Dança dos Dragões oficialmente não começou, né? A gente ainda não tem o Conselho dos Pretos e o Conselho dos Verdes oficialmente. Ainda não tá acontecendo isso. Então, podia, essa primeira temporada, tomar mais tempo pra isso, tomar mais tempo pra desenvolver as coisas, em vez de ficar saltando de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, né? Então eu acho que podia ir um pouco mais devagar. A gente tá perdendo muito aí no meio. Eu sei que no livro é pior. Eu sei, no livro tem menos coisa ainda. Mas já que eles já estão colocando coisa a mais na série, então coloca mais ainda. Aproveita, né? Explora ainda mais isso que tá faltando. E outra coisa que eu achei muito boa nesse episódio também foi a parte dos dragões, além da gente ter finalmente conhecido e visto bastante, né? Bastante detalhes ali da véia, da Vhagar. Maravilhosa, gente. Toda pelancuda, com rugas, aquela gigantesca, maravilhosa. Eu tô completamente apaixonada pela Vhagar. E ela tem uma cara de cachorro. Sabe aquele cachorro que tem o focinho comprido assim? Ela tem essa carinha de cachorro. E eu já vou falar da cena final, mas ver a Vhagar, assim, foi muito incrível. E também ver ali o Fosso dos Dragões, eu achei muito legal, né? Conhecer mais ali da parte da arena, da gente entender um pouco mais da ligação dos cavaleiros com os seus dragões e ver ali mais as profundezas do Fosso dos Dragões. Eu achei muito legal explorar isso e também falar um pouco mais dessa cultura de cada Targaryen ou Velaryon ter o seu ovo quando nasce, e se não tem, o que acontece para você ter o seu dragão quando cresce, como que funciona a ligação do cavaleiro com o dragão. Então eu achei muito legal esse episódio nessa parte aí de se aprofundar realmente sobre cavaleiros de dragão e os seus dragões. Então eu fiquei bem interessada nessa parte, eles podiam explorar ainda mais, inclusive, né? E aliás, a cena do Daemon com o Caraxes e a Lena com a Vhagar voando ali foi tão bonita, eles estavam tão fofos juntos, sério. Apaixonada. Bom, então já continuando aí nessa parte da Lena e do Daemon, né? Ela tá grávida e ela vai dar à luz ao terceiro filho deles, que eles já têm 2 meninas, e ela não consegue, né? Então ela sabe que ela vai morrer, ou que a criança vai morrer, ou os dois. Então ela decide que, como ela fala mais cedo pro Daemon, que se for pra ela morrer, ela quer morrer a morte de uma cavaleira de dragão. Então ela vai até a Vhagar e fica implorando pra Vhagar matar ela, né? E essa cena foi muito, muito intensa, foi muito triste. Você vê no olhar da Vhagar que ela tá tipo, não, sabe? Tipo, a gente tem uma conexão, a gente tem um negócio rolando aqui, eu não posso fazer isso com você. Mas acho que ao mesmo tempo sentindo ali toda a dor, agonia e desespero que a Lena tava passando naquele momento, né? Então acho que quando a Lena, tipo, fala, sabe, por favor, alivia isso pra mim. E foi muito dolorosa essa cena. Mas como eu falei, se a gente tivesse tido mais tempo pra conhecer a personagem, se apaixonar por ela, entender melhor a relação dela com o Daemon também, dos dois com os filhos, seria mais interessante essa cena, seria mais impactante, seria mais dolorosa. Se já doeu agora, imagina se a gente tivesse acompanhado mais, sabe? Mas foi uma cena muito, muito bonita. Assim, a cena em si foi bonita, foi emocionante, foi impactante. Então olha, méritos pra atriz da Vhagar também, maravilhosa. Os dragões foram bem cuidados nos bastidores.
Eles eram bem alimentados? Cadê a Associação dos Dragões pra saber se eles foram bem cuidados? Sabe? Cadê? Mas voltando pra Porto Real, a gente vê que a Alicent tá no Pequeno Conselho. E eu não entendi por que ela tá lá, sinceramente. Porque ela não é nada do Pequeno Conselho. Se o rei tá ali no Pequeno Conselho, não tem por que a rainha consorte tá junto dele, já que ele que toma as decisões. A Rhaenyra tá lá, faz um sentido, porque ela que vai herdar o trono, ela que vai ser a próxima governante de Westeros, então ela já ia acompanhando a política pra continuar o que tá acontecendo quando ela assumir, faz sentido. Agora, por que a Alicent tá ali? Eu sinceramente não entendi. O Pequeno Conselho existe justamente para as pessoas aconselharem o rei, justamente quando ele não consegue tomar decisões. E cada um tem um cargo ali. Então, é o cara da moeda, é o cara do... Eu não sei mais quem tem no conselho. O cara da guerra, o cara do exército, o mão do rei. Por que a Alicent tá ali? Qual que é a função dela tá ali? Além de pentelhar e ser tóxica, sabe? Eu sinceramente não entendi por que ela tá no conselho. Não é como se ela fosse a rainha regente porque o rei morreu e os filhos não têm idade pra assumir. Ela é rainha consorte nesse momento, né? Quem manda ali é o rei. Não entendi porque ela tá lá. Mas aí a Rhaenyra super política. Ok, foi um momento de fraqueza, mas ela foi muito política e foi muito certa no que ela sugeriu, que foi o casamento do filho dela com a filha do Viserys e da Alicent, né? Então casar a tia e o sobrinho. É isso? É. A Helena é tia do Jace. Mas ela sugeriu esse casamento aí entre as duas crianças e ainda falou que se a Syrax, que é a dragoa dela, botar mais uma ninhada de ovos, vai um pro Aemond, que é a criança da Alicent, que não tem ovo de dragão ainda. Quase morreu queimado, inclusive, né? Deveria, porque ele vai virar um capiroto, vai roubar a Vhagar daqui a pouco. Tudo bem, isso é pro próximo episódio, pra semana que vem a gente conversa sobre. Então, apesar de ser um momento de fraqueza, a Nyra foi super política, sabe? Foi uma jogada muito interessante pra amenizar o caos. O Viserys deveria ser chamado de Viserys o tonto, Viserys o cego, não sei, mas eu entendo a empolgação dele com essa sugestão da Rhaenyra, porque realmente é uma sugestão política muito interessante, até pra amenizar a guerra entre as duas, né? Porque ó, os nossos filhos agora casaram, então o que já era uma família se tornou ainda mais uma só família. É um movimento até que os outros deveriam apoiar. Porque faz sentido isso. Tipo, do mesmo jeito que fazia sentido a Rhaenyra casar com o Laenor pra amenizar as brigas do Viserys com o Corlys, faz sentido o filho da Rhaenyra e a filha da Alicent casarem pra amenizar as brigas, botar panos quentes na treta toda que tá rolando na corte, né? Mas a partir do momento que o Harwin é mandado embora de Porto Real, a Rhaenyra fala, não, foda-se tudo, eu tô indo embora, eu vou seguir a minha vida, vou fazer as minhas coisas do meu jeito. E combina bastante com a Rhaenyra de agora, né? Eles passaram 10 anos, então ela tá mais madura, ela tá mais ciente do que ela tem que fazer, do jogo dos tronos, né? E também tá mais autoritária e orgulhosa. E eu gosto de ver essa Rhaenyra. Então, novamente, aqui enaltecendo a atuação de Emma Darcy, que tá simplesmente incrível, perfeita demais. Também vou dar aqui os créditos pra Olivia Cook. A Olivia, que é a nova Alicent, também tá mandando muito bem no papel. Eu sinto que ela já tá menos chuchu sem sal do que a Emily. Emily não. A Emily, que é a atriz antiga da Alicent, tava. Mas eu entendo que era uma Alicent mais novinha, mais ingênua, ainda aprendendo a jogar tempero em si mesma, né? Então rolou essa transição. Não tô desmerecendo a atuação da Emily, porque ela tava muito bem também. E agora a Olivia assume uma Alicent mais madura também, mais autoritária e mais certeira das coisas que ela quer fazer, né? Realmente mais o pai dela do que ela era quando mais nova. E uma coisa que me deixou um pouco chateada ainda aí pro final do episódio, né? Foi que tivemos aí oficialmente a confirmação canonizada de que foi o Larys Strong que botou fogo, né? Mandou botar fogo onde estava o pai e o irmão dele, né, matando aí os dois. No livro, se eu não me engano, ficava meio assim, quem foi, quem será que foi, o que aconteceu?
Tinha suspeita de que podia ter sido Larys, mas poderia ter sido outra coisa, podia ter sido Damon, podia ter só sido Harrenhal, que é toda amaldiçoada e tudo mais. Mas aqui a gente teve a confirmação e a gente vê que a Alicent fica tipo, não foi isso que eu falei pra você fazer. Ai, 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 eu não queria que isso acontecesse, eu não sou malvada assim, eu não mando matar pessoas. Então o Larys virou meio que um bode expiatório pra coisas muito ruins que vai sair dos verdes, que podem ser ordens da Alicent, ou não, simplesmente ele entendeu que deveria fazer isso pra proteger a rainha. Então eu não sei se eu gostei muito assim, porque as pessoas ainda vão continuar colocando a Alicent como coitadinha. E só pra encerrar o vídeo, eu venho aqui trazer a minha indignação de que o Sir Cole literalmente matou o melhor amigo do futuro rei dele, né? Porque o Laenor casando com a Rhaenyra é o futuro rei. Ele matou o melhor amigo, que a gente sabe que era amante, mas pra corte era o melhor amigo do Laenor no casamento deles e nada aconteceu. Nada aconteceu, absolutamente nada. E o Sir Harwin simplesmente vira 3 socos no Sir Cole, o que mais do que merecido, e ele é expulso de Porto Real e morto na sequência, né? Então assim, não estou entendendo esse 2 pesos e 2 medidas que tá rolando aqui. Então, não tá fazendo sentido isso, né? O Sir Cole não ter tido nenhum tipo de punição pelo que ele fez no casamento não faz sentido. 10 anos se passaram e o que aconteceu foi que ele, entre aspas, subiu um pouco de cargo, porque ele parou de proteger a princesa e agora protege a rainha e o rei diretamente, né? Então isso mostra que ele ficou um pouco mais importante. E o Sir Harwin foi mandado embora de Porto Real, porque deu 3 socos nesse cara. Além de ter sido expulso da patrulha da cidade. Então realmente não fez sentido isso, eu não gostei de como trataram esse momento, porque o Joffrey não morria daquele jeito. Então terem feito isso, eu acho, posso estar bagunçando mortes, mas não faz sentido, de verdade. Não fez nenhum sentido isso e tá profundamente me incomodando essa situação, porque é muito fora de harmonia, sabe? Não faz sentido esse roteiro. Simplesmente não faz sentido. Então, é aquela coisa. Continuo gostando de Casa do Dragão? Muito. Atualmente, muito provavelmente, por causa dos dragões, que nesse episódio a gente teve bastante. Talvez por causa de um personagem ou outro, de um ator, uma atriz ou outro. Mas a história em si, como eles estão contando, como eles estão montando essa história, esse quebra-cabeça aí, não tá, de verdade, não tá me agradando muito, não. Então, assim, dei um passinho pra trás em relação ao quanto tô gostando de Casa do Dragão. O visual continua lindo, tudo continua impecável, maravilhoso mesmo. Mas o modo como eles estão contando e apresentando essa história, né? A contação da história em si, não sei não. O roteiro tá meio assim pra mim, tá bagunçado, literalmente. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando da série. A gente passou aí da metade da temporada. Então me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando do caminhar da série até agora também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo pra gente conversar aqui sobre o episódio novo de Casa do Dragão. E eu sempre quero saber a opinião de vocês, então comenta tudo aqui. Deixa seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito também. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima!